Olá, povo de Deus! Dando prosseguimento ao nosso devocional diário. Vamos fazer a leitura hoje do capítulo 14 do livro do Êxodo. Neste capítulo vamos ler sobre a perseguição que o exército do Egito fez ao povo de Israel. Vamos passar pela passagem pelo meio do Mar Vermelho e vamos concluir o capítulo 14, a partir do versículo 26, quando os egípcios perecem no mar. Vamos à leitura na versão da Bíblia de Estudo de Genebra, do capítulo 14 do livro do Êxodo. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem defronte de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele vos acampareis junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão desesperados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e de seus oficiais contra o povo e disseram: que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo, e tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos, e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, defronte de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso o que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais. Aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós
e vós vos calareis. Versículo 15, a passagem pelo meio do mar. Disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta o teu cajado, estende a mão sobre o mar e divide-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, ou seja, para os egípcios, né? E para Israel, esclarecia a noite. De maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um vento oriental forte que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros, os seus cavalarianos, até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e o alvoroçou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhes as rodas dos carros, fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: Fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Vejam, os soldados viram, os capitães, que eles não estavam guerreando contra Israel. Eles estavam enfrentando o Deus de Israel. E eles pereceram no mar. Versículo 26 ao 31, para concluirmos a leitura do capítulo 14 do livro do Êxodo, está escrito assim: Disse o Senhor a Moisés: Estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E voltando às águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais muros à sua direita e à sua esquerda. Assim, o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios,
E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, a seu servo. Concluímos a leitura do capítulo 14, onde lemos a perseguição do exército egípcio ao povo de Israel. A nuvem e a coluna de fogo saíram da frente do povo de Israel e se posicionaram atrás para ficar entre o campo de Israel e o campo dos egípcios, e a nuvem e a coluna de fogo aqui eram oposição ao exército de Faraó. Deus operou o milagre, mandando Moisés estender o cajado sobre o mar, e o mar se abriu, formando paredes de ambos os lados. Israel entra por esse mar seco para que saísse do outro lado. O exército de Faraó segue perseguindo o povo de Israel, e chega um momento em que Deus ordena a Moisés que estenda o cajado, e aonde estavam os egípcios, o mar recobre a sua força, e todo o exército de Faraó morre afogado nas águas do mar. Porque ninguém pode contra Deus. E ninguém deve se levantar contra o povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amanhã prosseguiremos a caminhada do povo, agora já liberto do Egito e sem nenhum exército daquele povo que pudesse mais persegui-lo, porque pereceram nas águas do mar. Que Deus o abençoe, você e sua família, em nome de Jesus. Amém.